Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e no dia de hoje nós vamos falar o que é o descansar no deserto. As pessoas sempre estão perguntando aqui nos comentários, pessoas que eu dou acompanhamento, Sheila, o que é o descansar? Como é descansar? Meus irmãos, eu vou falar para você que o tempo de descansar, e eu vou explicar, mostrando na palavra do Senhor, é um momento maravilhoso desse deserto. É aquele momento que você recuperou sua autoestima, seu amor próprio, você entendeu a sua identidade de filha, você entendeu que você é preciosa, que você é valiosa, você já não quer mais o seu marido de qualquer jeito, você entende que existe um tempo para todas as coisas e que é necessário esse tempo para o Senhor trabalhar. Os maridos que são mais responsáveis, eles também sabem que eles não querem voltar para a esposa dessa maneira, eles sabem que as esposas também merecem mais do que aquilo que eles podem oferecer naquela hora. Então, assim, a gente precisa entender que há um tempo para todas as coisas. Desde ontem, o Senhor tem falado muito comigo através de um louvor da Eichla. Eu não vou cantar eles aqui para vocês, porque eu não sou levita, mas deixo aqui para os irmãos, para que os irmãos possam entender um pouco o ponto em que eu quero chegar. A Isla tem um louvor que chama O Milagre Sou Eu. Eu não lembro muito bem da história, mas em algum tempo eu li que quando o filho dela, né, adoeceu, ela estava buscando pelo milagre do filho dela. E ela entendeu, no momento do deserto que ela estava passando ali com o filho, que se o Senhor fizesse, ele era Deus, e se ele não fizesse, ele continuaria sendo Deus. E foi nesse momento de deserto que ela escreveu esse louvor. Esses louvores, irmãos, que tocam a alma, a maioria deles foram escritos com os levitas no deserto. E quando você vai ouvir esse louvor, você vê ela falando que o Senhor tem poder, se ele quiser, de ressuscitar mortos. Mas ela tem uma hora que ela faz a declaração, mas que não seja como eu quero, mas sim como o Senhor quer. E essa tem que ser a nossa adoração ao Senhor. E depois de todo o processo, se você ouvir a música, coloca aí, fecha seus olhos e entra na profundidade do louvor, você vai entender que era uma mãe num deserto pedindo para o Senhor curar o seu filho. E o final da história é o Senhor recolhendo o filho dela. E o grande milagre foi ela. E ela entende isso, que o grande milagre foi ela. Por isso que o refrão da música, o milagre sou eu, né? E ela diz, eu não vou parar, vou continuar te adorando, Deus. E o milagre sou eu. Irmãos, a gente chega num momento de descanso e as nossas palavras é essa, independente se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. E eu não vou parar. Eu vou te adorar. E você entende que se Deus não quiser fazer, você vai continuar com o Senhor, sabe por quê? Porque você entendeu o seu lugar de filho. Você entendeu que o teu pai, assim, vocês que são pais vão saber que se seu filho quer algo e você sabe que aquilo vai fazer bem a ele, você vai se sacrificar para dá-lo. Assim também é o nosso Deus. Ele só vai entregar para a gente aquilo que a gente tiver preparado para receber. Por exemplo, se a minha filha gosta bastante de carro, gosta de carro mesmo. Ela admira carros. Só que ela sabe que ela não pode ter um carro, ela só tem 11 anos. Se ela me pede um carro hoje, eu não posso dar. Ela não tem ainda maturidade, nem responsabilidade, muito menos habilidade para dirigir um carro. É por isso que até os 18 anos os pais são responsáveis ainda pelos filhos, porque existe uma idade mínima considerável para ter certa maturidade e responsabilidade. O mesmo é o nosso Deus. Enquanto a gente não tiver maturidade, responsabilidade e capacidade para receber, ele não vai entregar. E assim como nós não entregamos um carro ao nosso filho, porque nós somos pais que amamos e sabemos que eles podem se destruir e destruir outras pessoas, assim é o nosso Deus. E a gente precisa aprender a confiar no tempo de Deus. Lá em Eclesiastes 3, fala sobre o tempo. Vamos entrar na palavra do Senhor, que hoje eu vou trazer bastante palavra para ensinar vocês o que é o descansar, tá, irmãos?
Lá em Eclesiastes 3 diz sobre o tempo para tudo. Então, a primeira coisa que nós temos que entender para entrar no tempo do descansar é que existe um tempo para todas as coisas. E a palavra de Deus diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor vai fazer tudo dentro do tempo e que há um tempo para todas as coisas. Qual é o seu tempo hoje, meus irmãos? Para quem está entrando no deserto, para quem está caminhando no deserto? É de construir uma vida com Deus. É de construir intimidade e descanso na presença do Senhor. O que o Senhor quer é te ensinar que a sua vida, o ponto inicial da sua vida é Ele. A sua vida com Deus é o início de todas as coisas. Então, hoje, você que caiu nesse deserto precisa entender que o start é andar com o Senhor, criar intimidade com Ele. Gente, o que é criar intimidade com Deus? Como a gente cria intimidade, meus irmãos? Como você criou intimidade com seu cônjuge? Não é passando o tempo junto? Não é tendo um relacionamento mais íntimo? Não foi dessa maneira? É assim que a gente constrói um relacionamento com Deus, passando tempo junto, tendo um lugar secreto para estar com o Senhor. Aqui na palavra, em Mateus 6, o Senhor ensina o princípio da intimidade. Um casal cria intimidade no quarto, na cama, não é? Então, aqui na palavra de Mateus 6 diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Aqui é o princípio para a gente poder gerar intimidade com o Senhor. Sabe o que o Senhor, a única coisa que o Senhor espera de você hoje não é um ministério. As pessoas confundem ministério, a obra de Deus, com ter intimidade com Ele. Não tem nada a ver. Você pode ter um ministério, você pode fazer a obra e não ter intimidade alguma com o Senhor. Intimidade é algo mais profundo. Intimidade é você entender que você vai chegar simplesmente naquele ponto de amar a Deus, não pelo que Ele tem para te oferecer. Eu era dessa crente que eu falava, né, muito assim para Deus, não, eu amo o Senhor pelo que o Senhor é, não amo o Senhor pelo que o Senhor pode me oferecer. E eu não passava um momento com o Senhor, não dedicava um momento de amor e adoração a Ele. A gente, quando está com o nosso marido, a gente está todo momento pedindo, pedindo, pedindo. Se a gente está todo tempo pedindo, a gente só está por interesse, não é? Ter intimidade, amar realmente, é querer estar junto. É um abraço, é um colo, é uma conversa. Convida o Senhor para tomar um café da manhã com você. Eu tenho uma das moças que eu acompanho, e ontem à noite elas sabem que final de semana não pode me mandar áudio, mas ela mandou, até puxei a orelha dela, ela falou, não, eu sei, Sheila, é para você ouvir amanhã. O significado para ela de amor é uma rosa vermelha. O ano passado ela ganhou no Dia dos Namorados uma rosa virtual. Ontem ela foi em algum lugar com a filha e lá viu um chaveiro de rosa e aquilo tocou nela assim, de uma maneira assim que ela entendeu que aquilo era para ela e ela comprou, ela se deu um presente. Isso é, a pessoa começou a entender que ela tem valor. Não está esperando que outra pessoa faça por ela está fazendo, ela está começando a recuperar o amor próprio dela. E, gente, amar o Senhor não é pelo que Ele pode oferecer, mas sim por quem Ele é. E o momento que a gente chega nisso é algo assim tão tremendo, e vou mostrar para vocês aqui na palavra de Lucas 10:38, a diferença entre intimidade
que a pessoa reconhece que é filha, que a pessoa tem a sensibilidade, a diferença, né, entre uma pessoa que simplesmente quer amar ao Senhor e aquela que ainda não entendeu o seu lugar como filha. Lá em Lucas 10, 38, 10, 38, fala sobre duas irmãs, Marta e Maria. Eu vou ler para os irmãos para vocês entenderem que nesse momento que vocês estão, meus irmãos, Deus só está dizendo assim, aquieta-te e sabeis que eu sou Deus. Olha só, ali diz assim, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e uma certa mulher, chamada Marta, hospedou-a na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, e ouviu-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em seus muitos afazeres. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vocês conseguem entender, meus irmãos? Tenha sensibilidade para entender que a única coisa que o Senhor quer é que você aquieta-te, aquieta a sua alma, tira as mãos dessa luta. Enquanto você está colocando as mãos, o Senhor não vai agir. Você está intimidado com muitas coisas, preocupado com muitas coisas, e a única coisa que o Senhor quer é assenta-te aqui aos meus pés, deixa eu te ensinar. Marta e Maria aqui para mim mostra claramente a diferença daquela que quer intimidade com o Senhor e daquela que tem ele só como o seu faz tudo. Maria, para mim, é como aquela sulamita de 2 Reis 4. Olha só uma pessoa que quer receber o Senhor em sua casa, como ela age. Lá em 2 Reis 4, no 8, diz assim, certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhes por em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamo-los nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E quando ele vier, possa ficar em nossa casa, retirar-se-á para ali. Sabe o que quer dizer essa palavra de 2 Reis, meus irmãos? Que essa sulamita, ela queria a presença do Senhor na casa dela. Para ela não adiantava só, já não estava mais satisfazendo ela dar o pão àquele homem de Deus. Ela queria receber a presença do Senhor em sua casa. Ela tinha entendido, como Maria, que a presença de Deus é melhor do que qualquer pedaço de pão que ela podia oferecer, como Marta queria estar oferecendo pão ali, servindo. Por isso que ela estava incomodada, por isso que a alma dela estava inquieta, por isso que ela não achou descanso para a alma dela. Ela não tinha entendido nada do que o Senhor estava querendo para ela. Então aí a gente está nesse momento se perguntando, tá, Sheila, eu já entendi que o que eu preciso construir é uma intimidade, que a intimidade se constrói passando o tempo, que ela é construída em um quarto, né? Como Mateus 5 diz, entra para o quarto e fecha a porta em secreto. A sulamita, que demonstrou que precisa-se de 4 utensílios num quarto, né? Demonstrando intimidade, algo mais reservado para passar tempo mesmo ali, ter um lugar cômodo, confortável. Gente, cama é lugar de intimidade e descanso. Por isso que o Senhor fala quarto. Então, assim, nós precisamos entender que a única coisa que o Senhor quer é o amor, nosso amor, sem esperar nada em troca. E que é um processo, como eu falei para vocês em alguns vídeos, nós estamos passando por um processo. Pensa hoje que você é aquela largatinha que vai se transformar numa borboleta. Você não precisa de um milagre para chegar até o tempo do descanso. O Senhor não vai te dar um milagre para você descansar.
O Senhor vai te dar um processo, você vai viver um processo com Deus. Eu lembro que teve um momento do meu deserto que eu gritava para descansar: Senhor, eu não quero restauração de casamento, eu quero descansar, eu quero descansar. Eu entendo que não é o tempo de ser restaurado, mas pode ser que seja o meu tempo de descansar. E foram meses que a minha oração era essa, que eu entendia que não era tempo de restauração de casamento, mas que eu podia alcançar o tempo de descansar. Eu falava: Senhor, me ensina, me ensina, me ensina a descansar, eu quero descansar. E ali, meus irmãos, eu vejo hoje claramente, naquela época eu não tinha esse discernimento, mas hoje eu vejo claramente que o Senhor começou a construir um processo na minha vida, um processo de cura mesmo. E para quem já assistiu, quando eu estou dando consulta, eu sempre peço para as minhas pacientes, principalmente para a primeira consulta, assistir o filme A Cabana. Meu sonho é ter levar um monte de gente no cinema e explicar cena por cena desse filme, porque para mim, assim, a primeira vez que eu assisti, eu não entendi nada. Quando chegou naquela cena da cabana, que a gente vê o vestidinho lá com a marca de sangue, eu falei: meu marido, tira esse negócio. Foi lá em 2016, quando esse filme foi lançado. Falei: tira esse negócio, que já vem você com esse filme de tragédia. Olha isso, para que ficar assistindo uma coisa dessa? A gente arrancou o filme naquela hora e eu fiquei com aquela imagem ruim. Até que eu entrei no meu processo de coaching, quando eu fui estudar coaching, e o coaching, ele pediu para a gente assistir aquele filme. Eu lembro que eu estava fazendo esse processo com uma amiga, eu falei para ela assim: olha, eu vou fazer tudo, mas esse filme eu não vou assistir, eu não tenho espírito para isso. Ela falou assim para mim: mas amiga, se ele está pedindo, é porque a gente vai precisar, você deveria pelo menos se esforçar. E eu dou graças a Deus que ela foi essa luz na minha vida, porque eu assisti 2 vezes, inclusive, né? Eu me esforcei para assistir por conta que eu sabia que eu ia precisar dele para as aulas, e eu assisti 2 vezes, uma seguida da outra, porque eu sou assim, quando eu vejo uma coisa eu gosto, eu vejo 2 vezes para eu pegar os detalhes que eu não peguei da primeira vez. E, gente, se tornou o filme da minha vida. Porque ali você entende, se você assistir esse filme com outros olhos, você vai entender que o Senhor foi um processo com ele. Deus não operou um milagre. Deus levou ele para um processo de cura. E, normalmente, a cura, ela começa no lugar onde nós fomos primeiramente machucados. Vocês acham que o lugar que vocês foram machucados foi no casamento, mas eu vou dizer para vocês aqui, clinicamente, que pode ter sido através dos seus pais, que a raiz do que você está vivendo hoje pode ser muito mais profunda do que simplesmente o que você viveu no seu casamento. Então, aquieta-te o seu coração, aquieta-te. Você vai entender no momento que você chegar no tempo de descansar que você é muito preciosa para Deus, que você é muito precioso para Deus, porque você vai ter recuperado. Eu falo para as mulheres que eu acompanho, eu falo: você está entrando naquele momento que você sabe que chegou o tempo de você reconhecer o seu alto valor. Quando você reconhece o seu alto valor, o outro também vai reconhecer, e ele passa a te respeitar, e você passa a ser preciosa para ele. Ele não vai voltar de qualquer jeito. Se é restauração, as coisas não vão acontecer de qualquer jeito, de qualquer momento, na bagunça. Não é assim que Deus trabalha, irmãos. Por isso que existe tempo para todas as coisas. Quando eu sei, Sheila, que eu entrei no tempo de descansar, a gente estava tendo uma conversa num grupo que a gente tem, e as meninas ali, no meio da conversa, uma confundiu o dom do Espírito com o fruto do Espírito. Eu falei: calma, aquieta-te um pouco, presta atenção no que eu estou falando, nós estamos falando de coisas diferentes. Eu estou falando para você que, para você ter a restauração do seu casamento, você vai precisar, sim, ter adquirido os frutos do Espírito. Você não precisa de dom do Espírito, você não precisa ter liberado na sua vida dom de cura, dom de profecia. Não, você não precisa para ter seu casamento restaurado. Mas frutos do Espírito, sim. Que você, por ter criado e gerado uma intimidade com o Senhor, receba dons, é algo diferente. Mas nem todo mundo vai receber. Mas frutos do Espírito, todos, para ter o casamento restaurado, vai ter que ter recebido isso, vai ter que ter buscado por isso, vai ter que ter passado pelo processo para poder entender isso. E os frutos do Espírito, ele está lá em Gálatas 5, no 16, que diz assim, para vocês entenderem, porque eu puxo muito a orelha falando sobre cuidado com a carne, que a carne arranca a sua intimidade,
com o Senhor, ela arranca o espírito da presença, o teu espírito da presença do Senhor. E aqui em Gálatas 5 deixa isso muito claro. Aqui, a partir do 16, diz assim: as obras da carne e o fruto do espírito. Digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Vocês estão entendendo, irmãos, que quando eu entro, quando eu estou na carne, eu faço a minha vontade, e às vezes eu estou pedindo a minha vontade para Deus porque eu estou na carne. E eu acredito que Deus tem que fazer aquilo. Porém, se eu estou andando no Espírito, eu vou querer sempre a vontade de Deus na minha vida, que a palavra de Deus diz que ela é boa, perfeita e agradável. Então, eu já não vou mais pedir as coisas na carne, eu vou pedir no Espírito. E é nesse momento que a minha oração se alinha com o Senhor. E sabe o que começa a acontecer? Os milagres. Bênçãos na sua vida, você começa a viver. A minha vida começou a ser restituída muito antes do meu marido voltar. Eu ainda vou gravar um vídeo sobre esse para vocês. Muito antes do meu marido voltar, o Senhor começou a usar o meu marido para me honrar. Eu comecei a receber muitas bênçãos do Senhor muito antes do meu marido voltar. Por isso eu tenho assim que dizer para vocês, irmãos, as coisas de Deus não são bagunçadas. Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Se você está colocando na tua mão, você está fazendo igual Abraão, afastando a bênção. Abraão esperou 25 anos para receber o filho da promessa. Porém, quando a gente vai estudar a história de Abraão, Deus tinha pressa, Deus não queria que Abraão esperasse até 100 anos. Esse não era o plano de Deus. Voltando aqui para a palavra, ainda Gálatas 5, no 18, diz assim: mas, se sois guiados pelo Espírito, não está sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vocês entenderam, irmão, que ainda enquanto você está brigando, ainda há discórdia, ainda há ira, ainda tem ciúmes, aquela ciumeira, as inimizades. Eu já contei um vídeo aqui para vocês que quando eu caí no deserto, eu estava brigando até com o vizinho. Meu marido teve que ir lá peitar o cara para o cara me deixar em paz. Entendeu? Ou seja, ali eu estava totalmente na carne. Porém, quando eu entrei no tempo de descansar, sabe o que aconteceu comigo? E é isso que marca a diferença. Você vai saber. Eu falo para todo mundo, não se preocupa que quando você entrar no tempo de descansar, você vai ser o primeiro a saber. Sabe por quê? Olha a pessoa em que você vai ter se transformado, uma pessoa segundo o coração de Deus, cada vez mais parecida com Jesus. Que aí no 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Você entende que é totalmente diferente? Quando chegar nesse momento, irmãos, você vai ser o primeiro a saber. Lembra, largatinha, que é um processo, não um milagre. E que todas as coisas têm o seu tempo. E como diz a palavra do Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. A gente nunca pode esquecer disso, porque a gente confunde muitas coisas, achando que Deus nesse momento está agindo, que Deus está operando, e eu estou lá metendo a mão, eu estou lá brigando, eu estou lá irritadiça, eu estou lá jogando na cara, e aqui está dizendo na palavra do Senhor claramente, isso são obras da carne, não são do Espírito. Amém? Que Deus abençoe muito a vida de vocês, a família, os filhos, em nome de Jesus.